Alô, alô, muito boa noite a você aí do outro lado. Começa agora o seu saldo do dia. Eu sou o repórter Gustavo Ferreira do valorinvest.com e neste 13 de julho de 2022, você ouviu aí? Venho te avisar que ecoou com ainda mais decibéis. Ecoaram as batidas, ó, as batidas da recessão à porta dos Estados Unidos. O Ibovespa, então, depois de subir em boa parte do dia, leve e alta, mas subir, né? Afinal de contas, por aqui a Selic parece que já para de subir. Depois de subir, no entanto, o Ibovespa cedeu ao barulho dessas batidas à porta dos Estados Unidos, caiu 0,4%, pouco abaixo dos 98 mil pontos, e o principal índice da Bolsa do Brasil alcançou assim o menor nível de pontos desde 4 de novembro de 2020. Faz tempo, né? Acontece que, de novo, a inflação nos Estados Unidos veio acima do esperado, veio na faixa de 9% ao ano. É a maior inflação nos Estados Unidos desde 1981. Eu não tinha nem nascido. E aí tem aquele velho ditado que diz que cachorro mordido de cobra tem medo até de linguiça, né? O mercado tem quente, bem quente ainda na memória, o que aconteceu com o último susto dado pela inflação nos Estados Unidos. O Banco Central americano parecia ter tudo preparado para subir os juros em meio ponto. Com o susto de uma inflação acima das expectativas, veio repentinamente uma alta de 0,75 ponto. Lembrando que a alta de juros nos Estados Unidos começou a 0,25, depois a meio ponto, depois a 0,75 e agora as apostas são crescentes de que na última semana deste mês, daqui a 2 semanas, o Banco Central americano vai subir em 1 ponto logo a sua alta de juros. Na última ata da reunião do Fed, ficou explicado lá por A mais B, porque uma política mais restritiva tinha sido adotada com aquele 0,75. Mas ficou dito que, a depender da inflação, uma política ainda mais restritiva poderia chegar, ou seja, veio mais uma surpresa. Será que não vem? Durante a tarde, o sinal de que a inflação nos Estados Unidos está resistindo foi reforçado pelo chamado Livro Bege. É um documento divulgado 8 vezes ao ano pelo Fed, o Federal Reserve, Banco Central Americano. Nesse documento ficam lá expostos os elementos econômicos que são utilizados para a definição da política de juros dos Estados Unidos. Os Estados Unidos são divididos em 12 distritos, cada um com seu presidente do Fed. Os 12 distritos relataram preços subindo aceleradamente. A palavra substancial foi usada, altas substanciais de preços. Mesmo com quase metade desses 12, 5 distritos, terem acusado queda na demanda. Mas daí que mistério é esse? A demanda cai, a inflação sobe? É o seguinte, o mercado de trabalho é o X da questão lá nos Estados Unidos, diferentemente aqui do Brasil, né, com 2 dígitos de desemprego, lá está em pleno emprego. E esse pleno emprego acontece com muitas vagas de emprego para pouca mão de obra. Os salários vão sendo corrigidos. Salário é preço, né? Sobra mão de obra, falta mão de obra, cada um disputando o seu empregado, vai subindo o salário quanto pode. Com isso vão subindo os riscos, vão subindo os custos dos empregadores, custos repassados aos consumidores, consumidores em pleno emprego, lembra? Salário subindo, poder de compra, enfim. É esse o caldo. O que se pode concluir? Trocando em miúdos, a economia americana está subindo acima das próprias capacidades, né? Muito em função dos estímulos aí fiscais, né? Gastos com infraestrutura do governo americano no eclodir da pandemia. O que resta ao Banco Central americano? Resta ao Banco Central americano tentar resfriar a temperatura da economia e, consequentemente, a escalada de salários e da própria inflação na ponta final. Como? Subindo aceleradamente o quanto puder os seus juros, sob risco, no entanto, de puxar bruscamente a economia
para uma recessão em idos de 2023. Se serve de alívio a você, pelo menos o câmbio no Brasil deu refresco, não por motivos externos, né? Como se vê, não há razões para não se correr atrás de proteção do dólar. Mas aqui no Brasil, vai caminhando, né? A PEC kamikaze da bondade, seja lá como for, ela é desgostosa para o mercado, desgostosa para os mais preocupados com as contas públicas, ela é. Mas, pelo menos, e bom, salvo alguma surpresa até outubro acontecer, né? Se tratando de Brasil, surpresas nessa seara, ainda mais em ano eleitoral, não pode ser descartadas, mas, salvo alguma surpresa aparecer, parece ter sido estancada a generosidade eleitoral com dinheiro público, né? E assim o dólar pôde diminuir um pouquinho do rally recente, alta na semana ainda de 3% do dólar, mas caiu hoje 0,6% aos R$ 5,41. Vai dar pano para manga essa história aí de juros nos Estados Unidos, como deu antes da última reunião. Vale prestar bastante atenção nisso, Ibovespa sendo limitado pela alta de juros nos Estados Unidos, enquanto aqui no Brasil a alta de juros, apesar de tudo, e vamos ver até quando, parece que vai acabar em agosto. Um grande abraço, boa noite, até a próxima.